vai ter o Julião, né, que vai nos falar sobre... Obrigado, Deise. Obrigado, Haroldo, André, Marta, por ter me convidado, Fernando, né, todos que estão aqui. Eu sou Julião, trabalho no Instituto Chico-Mendes de Conservação da Biodiversidade, uma autarquia federal ligada ao Ministério do Meio Ambiente, e a unidade que eu trabalho aqui no estado do Rio é o Parque Nacional da Serra dos Órgãos, né, que a sede fica ali em Teresópolis. É um parque icônico porque o símbolo, a bandeira do governo do estado, né, a bandeira do estado tem a Dedo de Deus, que fica lá no parque, que é o marco simbólico do início do montanhismo de alta montanha no país, né, a conquista do Dedo de Deus em 1912, mas não venho falar propriamente, ou não só, do Parque Nacional da Serra dos Órgãos, né? Venho comentar um pouco das unidades de conservação. Tinha um roteiro aqui, só que os colegas acabaram de bagunçar no roteiro todo, que eu fiquei com vontade de falar de outras coisas, né? E inspirado neles. Então eu quero tentar aqui, vou tentar dialogar um pouco, né? Não estava com isso preparado, mas estava preparado sim, porque a gente vem aqui para conversar, né? Acho que vocês ainda vão falar, espero que sim. Então, acho que todos vamos ter a oportunidade de fazer nossas colocações. Queria começar aproveitando a inspiração do Haroldo, né? Qual é o lugar da minha fala? Né? Eu tenho aqui, você viu? Sabe, sou eu? O meu lugar de fala é o seguinte: eu tenho 43 anos, sou nascido e criado aqui na cidade do Rio de Janeiro, nasci num hospital público na Fiocruz, né? Hospital Fernandes Figueira, ali entre a praia de Botafogo e Praia do Flamengo. Me formei no ensino fundamental e médio no Colégio Pedro II, né? Fiz o meu primeiro concurso com 11 anos de idade, acho isso um horror, né? Não vou proporcionar isso para nenhum dos meus filhos, a despeito de achar o Pedro II maravilhoso, maravilhoso, só acho um horror, porque começa desde muito cedo a trazer uma memória de meritocracia que é falsa. Nem todo mundo tem a oportunidade de estar lá. Eu tive. E me formei na graduação e pós-graduação na UFRJ e Museu Nacional, também na UFRJ, né? Então, gosto de falar isso não para mostrar meritocracia, mas para mostrar que é possível. Eu, que não tenho nem o nome do meu pai na minha certidão, né? A última vez que eu ouvi, criança pequena, mas ele nunca nem me registrou. Eu que tive uma mãe que teve que trabalhar 65 anos para se aposentar, começou a trabalhar aos 5 anos de idade, vinda de Campos, né? Uma mulher negra analfabeta que trabalhou por 1 ou 2 décadas em cidades pelo estado sem receber remuneração. Então ela foi literalmente uma escrava no século XXI, a partir de 1940, né? Escrava das famílias que levaram ela primeiro para brincar com a outra menina que existia da idade dela, né? E depois para servir a casa e talvez muito mais coisas, né? Ela tem 84 anos, eu não submeto ela a sabatinas muito intensas, porque não devem ser boas lembranças, mas às vezes, né, quando ela toca nos assuntos, eu tento tirar uma informação nova. Então, vindo desse lugar, né, eu estou aqui agora com vocês. E falando para não também sair do meu tema profissional, que é o trabalho com o meio ambiente, em especial nas unidades de conservação, eu queria comentar um pouco sobre esse projeto de morte, que foi dito, que acho que todos os nossos espaços, os espaços urbanos, tem isso muito marcado, né? O colega foi feliz na sua fala sobre a cidade do Rio de Janeiro. Tem uma marcação muito forte nas áreas onde a gente aqui no Sudeste Sul Maravilha não tem contato com a Amazônia, né? E nada disso é novo, né? É um projeto muito antigo e, obviamente, começou com a invasão do Brasil, né? A gente, infelizmente, ainda ensina nas escolas que o Brasil foi descoberto
E isso é uma derrota completa, né? Eu tive outro dia a oportunidade do meu filho de 8 anos me perguntar como é o nome daquele português mesmo que dizem que descobriu o Brasil. Ele ouviu alguma coisa a gente falando e já captou, né? É interessante isso porque, quando eu falei anteriormente que fica uma memória, né? No caso de fazer um concurso ainda criança, por exemplo, fica também uma memória das conversas que a gente tem, das coisas que a gente vive dentro de casa e nos espaços formais e não formais. Então, já adianto uma coisa que talvez eu fosse comentar mais no final, que o trabalho com os jovens e com as crianças é o que talvez vá garantir essa mudança. A gente aqui, né, independente de quão combativo seja, quão engajado seja, né, a gente já está daqui para o final, né? Então a gente ainda está dando as cartas, mas é por pouco tempo. Em breve não seremos nós. E a gente tem que ensinar para os pequenos a fazerem alguma coisa diferente do que a gente fez. Né? O nosso projeto, como sociedade que eu falo, né? Claro que cada um aqui tem uma perspectiva, mas o nosso projeto como sociedade não tem dado certo. Né? Isso é muito importante a gente falar para eles. Não façam como a gente fez. Né? Se espelhe, claro, no sentido de avaliar, mas não queira ser exatamente o que eu fui, né? Ou o que a média foi. Tem alguma coisa que deu errado e a gente tem que trazer para eles essa percepção. Isso é uma coisa que eu ia comentar no final, mas coube agora. E uma outra coisa, ousando falar aqui, as unidades que eu trabalho em uma unidade de conservação onde eu sou coordenador de pesquisa, então eu faço gestão da pesquisa, a gente autoriza pesquisa, faço também pesquisa, tenho alunos de graduação e pós-graduação, e nesse espaço é um espaço que os outros coordenadores, meu chefe, os outros coordenadores, o chefe do meu chefe, todos são homens brancos, todos, né? Quando eu vi meio ambiente e cidadania, foi uma das primeiras coisas que eu lembrei, né? Assim como, né, a composição dessa sala fala por si só, né, a audiência, a despeito da gente ter notavelmente 2 negros na mesa, mas só que, assim como essa audiência fala por si só, quando eu chego no meu trabalho diariamente, eu lido com este ambiente. Isso é um ambiente, né? É um ambiente, inclusive, que eu estou talvez mais em contato, porque eles até veem um homem negro, eu não vejo nenhum, né? A não ser que eu esteja passando na frente de um espelho. Então, é muito importante pensar nessas coisas pequenas, às vezes, né? Tem uma colega que trabalha no IBAMA, já vou falar um pouquinho o que é esse IBAMA, para quem não sabe, mas ela disse que cansou disso, ela não quer mais isso, né? Ela não está mais aguentando chegar numa reunião, por exemplo, chegar, às vezes, fora do trabalho, às vezes em espaços, ela trabalha com licenciamento ambiental, então é um espaço de poder dentro da área ambiental muito importante, muito relevante, né? E ela não encontra a possibilidade de interlocução com o que ela identifica como igual. Por que isso é importante? Ousaria dizer aqui, né, que se a gente resolvesse agora trocar, a gente tem no Brasil, são 335 unidades de conservação federais, geridas pelo ICMBio, majoritariamente, e são cerca de 2.400 unidades de conservação no total, contando unidades estaduais, municipais, Distrito Federal, RPPNs, né? Eu usaria dizer que se a gente trocasse agora todos os chefes das unidades e colocasse só mulheres, negros e ameríndios, a gente ia mudar totalmente a cara dos conflitos que estão nas unidades de conservação. Por quê? Independente, não estou falando que as pessoas que são, em maioria, homens brancos, não estou falando que essas pessoas são mais, inclusive, porque a maioria do meu colega, eu tenho uma interlocução muito boa com eles e são extremamente competentes no que fazem, né? Mas eu ousaria dizer que nesse lugar se coloca essas pessoas com esse perfil diferente, tudo, por exemplo, eu tenho um colega que largou o INEA, né? Esse exemplo eu gosto muito de contar. Ele largou o INEA no dia que ele era chefe do Parque Estadual da Pedra Branca, né? Que é a maior floresta urbana do mundo, não é a Floresta de Tijuca. Até lembrei uma coisa para falar da Floresta de Tijuca também. Mas no dia que ele foi
com a polícia, tratores, derrubar barracos de pessoas que estavam dentro da unidade de conservação. Um parque, pela lei nacional, pela lei do Sistema Nacional de Unidade de Conservação, um parque é uma unidade de proteção integral, portanto, ninguém pode usufruir diretamente daqueles recursos, nem pode morar lá dentro. Agora, existia uma favelinha lá dentro, vamos caracterizar assim, porque todo mundo entende. E ele, como gestor, chefe da unidade, um homem branco, né, portanto, seria muito comum, e era, ele, né, a justiça falou que ele poderia ir lá e derrubar as casas daquelas pessoas. E ele, imbuído, né, dessa documentação, ele foi lá. E o trator passou por cima da casa das pessoas. Ele não conseguiu dormir por alguns dias, né, porque ele sabia que todas aquelas pessoas não só não iam morar ali, não tinha nenhum outro lugar, não são pessoas que têm alternativas. Cada um de nós que está aqui, que tem a possibilidade de numa hora dessa, né, no meio da semana, estar aqui, com certeza tem opções. Né? Com certeza, eles lá não tinham opções. E ele tirou uma pessoa que não tinha opção, ele tirou a única coisa que eles tinham. Né? Aí ele resolveu sair dessa área, porque ele entendeu que essa era a tarefa. Né? Porque, como o colega disse aqui, existe um projeto. Né? Não é à toa que isso está acontecendo. Isso não foi autorizado por uma pessoa qualquer. Né? E existe uma legislação. Não estou falando que as pessoas fizeram errado do ponto de vista legal. As pessoas fizeram certo do ponto de vista legal, mas a legislação ela já está aí, né, para cumprir parte desse projeto, né, que é sim um projeto de morte, a despeito das unidades de conservação, que é a proposta rigorosamente oposta. São unidades para conservar a vida. Né? Então não faz nem sentido, né, nesse aspecto. Mas aí a vida humana, né, e não é qualquer vida humana, são as vidas humanas daqueles desfavorecidos que estão dentro ou à margem das unidades e a vida deles, não é só a atividade deles, não, eles viverem é considerado, pela legislação, um impacto inaceitável. Ou seja, eles são inaceitáveis. Né? É esse que é o projeto. Né? Se a pessoa que não tem nada e que vai morar num lugar que não tem outras pessoas morando, para evitar esse tipo de conflito, ninguém entrou na fazenda de ninguém foram morar, né, no mato, como se diz, né, ou na mata. Eles foram, e já existe um histórico longo, né, das moradias nas matas, seja pelos povos originários ameríndios, seja pelos negros que foram escravizados, trazidos e fugiram para alguns desses espaços ao redor do Brasil todo. Eles foram para lugares onde supostamente eles não teriam um conflito, porque não tem objetivamente um dono, que é uma pessoa, não é uma propriedade particular. Para evitar esse conflito, aí vem o Estado e fala para eles que o modo de viver deles, né, não pode ser daquele jeito e que então vai terminar com aquele pouco que eles têm. A despeito de existir uma legislação e enfim, todo esse enfrentamento, as unidades de conservação são unidades de vida. E aí, enquanto o colega falava da Amazônia, eu lembrei de uma coisa. A gente usa no Brasil um modelo de criação de unidades de conservação que bebeu nos modelos das primeiras unidades de conservação nos Estados Unidos, né? Parque Nacional de Yellowstone, em 1872, Yosemite e outras unidades lá. A gente aqui, a nossa primeira unidade de conservação nos moldes modernos, a gente tem unidades anteriores, mas nos moldes modernos, é o Parque Nacional de Itatiaia, que foi criado formalmente em 1937, mas já era uma reserva do Jardim Botânico do Rio de Janeiro, onde já existia pesquisa e existiam atividades desde 1914. Mas então o marco inicial que a gente considera hoje é a criação em 1937 do Parque Nacional de Itatiaia. Na sequência, ali, ainda na década de 30, veio o Parque Nacional do Iguaçu e o Parque Nacional da Serra dos Órgãos, onde eu estou hoje, que foi criado em 1939, faz 80 anos agora em novembro. Gostaria inclusive de convidar a todos para estar conosco no dia 30 de novembro, no sábado. Vai ter uma grande festa de 80 anos do parque lá e vamos, né, além de festejar, acho que refletir sobre muitas coisas. Essas três unidades que foram criadas na década de 30, quando a capital era o Rio de Janeiro,
foram muito beneficiadas e até hoje, né, vivem a glória de, durante a década de 40, principalmente, terem sido superestruturadas. Então, o que a gente tem lá, tem poucas unidades de conservação que tem. Né? A gente brinca até internamente, quando a gente vai conversar com os colegas, o pessoal, mas aí não vale, você está lá no Parnaso, né? Pô, vocês têm tudo. Realmente, a gente tem muita coisa e que vem desses tempos de glória que já passaram. Mas, voltando para a Amazônia, esse formato de criação de unidades de conservação é um formato que, em geral, ele não pensa na origem, né? Hoje a gente já tem muitos outros formatos, mas na origem não pensava em incluir as pessoas, ao contrário. Os parques, reservas biológicas e outras categorias, são 12 categorias de unidade de conservação, elas nascem como áreas assim, de reserva. A gente vai viver aqui, vai reservar ali, né? Vai reservar ali para ter água, para ter diversidade, para manter isso, mas não nascem como espaços de convivência, né? A despeito do André Rebouças, né, ainda em 1876, ter sugerido uma grande unidade de conservação, um grande parque nacional, pegando mais ou menos 20 quilômetros da beira do fundo da Baía da Guanabara e subindo, né, ele propôs, ele escreveu sobre isso é uma coisa pouco conhecida, ele escreveu sobre a criação de um primeiro parque nacional no Brasil, ainda no final do século XIX. Né? Hoje, essa proposta dele cabe quase certinho no que a gente chama de mosaico de unidade de conservação, mosaico central de unidade de conservação da Mata Atlântica Fluminense. É um conjunto de entre 30 e 40 unidades de conservação em cerca de 40 municípios, né, federais, estaduais, municipais, RPPNs, que tem uma proposta de alinhamento, vamos dizer assim, né, na sua concepção mais ampla para além do território de cada uma. Então, hoje o Mosaico Central de Unidade de Conservação da Mata Atlântica Fluminense é basicamente o que lá atrás ele ele sugeriu como o primeiro Parque Nacional Brasileiro, e a gente descobriu isso muito recentemente, eu pelo menos, né, e saiu numa dissertação de uma aluna nossa que fez esse trabalho no Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Essas unidades, então, que são unidades de vida, de conservação de vida, né, uma coisa que ainda é passada ao largo, mas saiu recentemente, há um ano e meio talvez, agora não lembro se foi na Nature ou na Science, né, uma das principais revistas científicas do mundo, que as áreas mais biodiversas da Amazônia coincidem com as áreas, os sítios arqueológicos onde houve maior manejo. Então, aquela diversidade que hoje a gente quer proteger e quer afastar as pessoas dela, para ela continuar, ela foi criada pelas pessoas. Ela foi criada por mexer na terra, né? Ela foi criada por causar um distúrbio e nesse exercício de manejar, de fazer agricultura, de fazer coleta, de fazer caça, de abrir uma área, de deixar uma outra em pousio, nesse movimento todo, né, a gente cria uma série diversificada de situações ecológicas, né, e com essas situações, numa situação de ter uma floresta mais madura, vão permanecer aquelas espécies que estão ali há mais tempo, que precisam, né, do ponto de vista evolutivo, de uma floresta mais madura. Numa área que foi aberta mais recentemente, vão ter espécies que são espécies de clareira, que são espécies de estágios iniciais do desenvolvimento da floresta, e assim vão ter todos os estágios. Isso é óbvio. Hoje, né, depois de revelado o conhecimento, é óbvio, o manejo, né, e tem a terra, aquela terra preta, aquela terra manejada, aquela terra onde as pessoas viveram, é o lugar de onde elas tiravam coisas e levavam, para onde elas traziam coisas. Então, a diversidade que está ali também foi trazida. Então, o Brasil é o país número 1 do ecoturismo no mundo. Quero falar um pouquinho também sobre isso, ecoturismo. O símbolo que estava lá era de Deus, porque é uma coisa realmente que chama muita atenção. Mas, a despeito disso tudo, a gente conta essa história considerando 80 anos, né, que é desde que criou a unidade. Talvez mais um pouco, vamos chegar a 1912, vamos chegar a 100 e poucos anos. Né? Antes disso, não tem história.
né? Isso é totalmente real. Mas sabe qual é o efeito disso na sociedade? Eu moro em Teresópolis, né? Lá ninguém fala que houve grupos que estavam ali antes da chegada dos europeus. Ninguém fala. Falam de George Marsh, falam esqueci agora, enfim, falam dos ingleses, dos portugueses, dos espanhóis, falam dos europeus que chegaram lá como, assim, quase como se fossem os povos originários daquele lugar. É totalmente absurdo, né? Totalmente discrepante de qualquer realidade. Mesmo que a gente não saiba objetivamente quem foram os povos, é óbvio que não foram os europeus que colonizaram ali, que pisaram primeiro ali, né? Ali existia quilombo, né? E o pessoal fugia das áreas da Baixada lá para cima, que era mais inacessível, que tem lugares escarpados, mais fácil de se esconder, mais difícil de encontrar, principalmente num tempo que não existia caminho para tudo que é lugar, estrada. Existiam caminhos, né? E esses caminhos, aí é outra coisa para notar, a maior parte dos caminhos que existiam foram feitos por povos muito anteriores aos europeus, né? E a gente negligencia essa história. O efeito disso é que a gente mora num lugar, numa cidade agradável, aprazível, mas que não considera, né, a própria história, né? E aí o que vai acontecer? Quem são as pessoas que vão estar nos lugares de poder e o que elas vão fazer? Elas não vão fazer, o pessoal quer fazer ecoturismo, né? Ou algum turismo histórico. Essa parte é maravilhosa, o turismo histórico, né? Petrópolis, cidade do Pedro, Teresópolis, cidade da Teresa. Essa é a história. A história é o Pedro e a Teresa. Quando alguém quer fazer uma representação histórica, né, quer fazer um teatrinho, né, vamos voltar às origens dos nossos municípios ali na região serrana. É essa a história que é mostrada. Não estou falando que a gente tem que fingir que essa história não aconteceu. Essa história aconteceu, dá nome às cidades, né? Mas essa história, com certeza não é essa história. Essa é uma parte da história, né? Conheci inclusive uma historiadora que é de Petrópolis e se mostrava, naquele momento, a gente estava discutindo alguns assuntos, irritadíssima com a própria população petropolitana, né, só falar a partir do Império para cá, né? Simplesmente nem considerar, nem falar assim, eu não sei o que houve antes, que seria razoável, né, porque é a verdade na maioria dos casos, né? Mas não, começou ali, começou no Império, começou com o imperador indo né, para a estância dele na Serra, começou a história ali. Isso é a maior mentira que se pode contar, né? E a gente conta essa mentira todo dia para as crianças, voltando a elas na escola, várias mentiras dessas, né? A gente, na área ambiental, o colega falou do Código Florestal. Essa também é uma que eu gosto muito. A gente tinha um Código Florestal até 2012, né? A lei de vegetação que substituiu o Código Florestal, que está agora sendo modificada, né, como ele falou, essa lei ela acabou com o Código Florestal, ela revogou o Código Florestal. O Brasil não tem mais, tem uma lei que versa sobre vegetação nativa, mais até que uma, mas não tem mais Código Florestal. Do ponto de vista simbólico, né, e aí a gente fala, por que esse governo de agora ou aquele governo? Gente, isso é um projeto antigo, que vem de vários governos. Obviamente, a gente teve grupos que tentaram dialogar com essa força com mais intensidade, mas eu diria que da redemocratização para cá, não teve nenhum grupo que venceu, que saiu em um ano ou em um governo, na área ambiental, pelo menos, vencendo, né? Alguns talvez tenham conseguido criar unidades de conservação, alguns talvez tenham conseguido estabelecer uma determinada política que a gente ainda tem, mas, no geral, a gente só perdeu e perdeu mais, né? Os transgênicos estão aí para mostrar isso para a gente, os agrotóxicos estão aí para mostrar isso para a gente, não é de hoje, né? O projeto de morte, que é antigo também, está aí para mostrar isso para a gente. Então, a gente não pode se iludir. A gente, em 2012, então, olha em que governos a gente estava de município, estado, país, né, em 2012. Em 2012, a gente teve a perda do Código Florestal, né? Isso para mim, é como se fosse um dos marcos, que é difícil de colocar qual é, um dos marcos simbólicos recentes da derrocada
da área ambiental. E o que eu estou chamando de área ambiental? Não estou falando que é o Instituto de Comentes onde eu trabalho, não estou falando que são as ONGs ambientalistas, eu estou falando que a área ambiental é a água que a gente bebe, é o ar que a gente respira. Né? Quando a gente está falando dessas perdas, né, a gente tem grupos estudando, por exemplo, a alta montanha, lá perto da Pedra do Sino, que é o ponto mais alto do Parnaso, estudando em Itatiaia também. Né? No Parnaso e em Itatiaia eles encontraram poluentes persistentes que jamais a gente imaginaria que estariam no topo da montanha, num dos lugares mais remotos do parque. Por que isso acontece? Por causa dessa atividade, desse lugar que a gente está aqui, a região metropolitana, por causa das indústrias, né, que estão ao redor da região metropolitana, que suspendem muitos poluentes no ar para sustentar uma economia que tem um projeto que não é de vida. Suspende isso tudo, as massas de ar, né, que vêm do mar encostam na montanha e depositam lá. A gente já tem registro de chuva ácida. Né? Então, assim, a gente pensa que tem um lugar, não, lá está distante, lá está conservado, lá está tudo bem. Aí o pessoal vai lá, pega uns ratinhos lá no alto da montanha, tira um pedacinho do fígado dele e faz um teste. E encontra um monte de material de origem industrial, que são poluentes pesadíssimos e que não deveriam, né, estar ali, ou a gente jamais imaginaria. Esse mesmo grupo de pesquisa foi para a Amazônia há umas 2 décadas atrás, né? Foi para a Amazônia algumas 2 décadas atrás e estudou os lagos nos topos de morro da Amazônia. A Amazônia, né, quem não conhece lá não sabe, mas tem muitos morros, montanhas, né? E tem alguns lugares que são absolutamente inacessíveis a pé. Então, esses lugares, eles pensaram assim, esses lugares, como assim, é tão íngreme, escarpado, não existia, né, escalada, com equipamentos e tal. Então, a gente imagina que os nossos antepassados de milhares de anos não chegaram lá, a princípio não chegaram mesmo, né? E aí eles foram estudar, né, esses lugares para fazer coluna de sedimento e ver qual era a composição florística que foi depositada ali através do pólen, né? Qual era a composição química, né? Eles foram fazer uma investigação biofísica, bioquímica daqueles lugares, supostamente áreas pristinas, né? Áreas sem presença humana há milhares de anos atrás. E eles encontraram registros de atividade em sedimentos de milhares de anos que equivalem à atividade de mineração de mercúrio e outros tipos de mineração que acontece na Amazônia. Ou seja, a nossa presença em todos os lugares, ela não é questão de dela ser mais impactante ou menos impactante só. Né? A gente está ali, a gente está em todos os lugares e a gente não pode desconsiderar isso. Então, eu queria concluir falando que a gente tem que aprender a conviver, né, com a água sem sujar. A gente tem que aprender a conviver com a floresta sem cortar tudo. Né? A gente pensa que não, mas a gente já tem uma ideia. A gente chega numa casa, a gente compra uma casa de campo. Né? A gente não. Né? Quem pode compra uma casa de campo. E o que essa pessoa faz? Dá uma limpada no terreno. Né, existe um sentido até natural para isso, existe. Porque pode ter serpentes ali, às vezes tem criança, é óbvio, né? Mas só que isso se estende para a vida. A gente assim, só consegue conviver em locais limpos. Né? É isso que eu chamo de projeto de morte. Né? A gente transfere isso do quintal para a mata que está longe, que não precisava limpar, transfere isso daquele lugar que era um ambiente nativo para um ambiente totalmente urbano. A gente quer limpar tudo. Né? A gente, eu digo o projeto, o grande projeto, ele tem essa mania dessa limpeza, né? Que vai ser natural, vai ser social, vai ser étnica, vai ser um monte de coisa. Né? Então, assim, proponho, né? Não tinha falado isso em outras apresentações, que a gente troque toda a gestão de todas as unidades de conservação por mulheres, pessoas descendentes de africanos que foram escravizados e ameríndios, os povos originários do nosso país, que é muito maior do que tudo isso que a gente está falando aqui. Obrigado.